da Força Tarefa do Agora, a melhor equipe de repórteres. Vamos atualizar tudo de coronavírus. Tudo de coronavírus. A gente tem Piauí, Teresina, Piauí, Meio Norte. Tem o Mundo também falando das atualizações com a Socorro e hoje com correspondentes na Itália e também nos Estados Unidos, falando sobre o drama que o mundo vive com o Covid-19. E eu quero começar com uma informação aí com a Solange. Os abrigos para idosos suspenderam as visitas por causa da doença. Boa tarde, Solange Souza. Boa tarde, Amadeu, para você e a todos que acompanham o Jornal Agora. Amadeu, quanto mais velho a gente vai ficando, menos defesas o nosso organismo tem. E o Covid-19 é um vírus oportunista. Cerca de 15% das mortes, Amadeu, que ocorreu na China, por exemplo, foi na faixa etária de 80 anos. E o trabalho preventivo para proteger essa faixa etária ocorre em todo o mundo. Aqui na capital piauiense, Amadeu, a maior parte dos abrigos de idosos suspendeu as visitas coletivas, quando vão estudantes ou grupos de igrejas para visitar esses idosos. Estão suspensas as visitas coletivas, houve um reforço na higiene, os servidores desses abrigos trabalham, Amadeu, com luvas, com máscaras para tentar diminuir o máximo possível uma contaminação para esses idosos. Além disso, Amadeu, o governo anunciou uma série de medidas para beneficiar esse público-alvo, que é a terceira idade. Por exemplo, Amadeu, o 13º salário, a primeira parcela dos aposentados em todo o país, que deveria ser paga em junho, foi antecipada para o mês de abril. Aqui no Piauí, Amadeu, vão ser pagos 1 bilhão e 50 milhões de reais extra suplementar para esses aposentados. E a prova de vida, Amadeu, do INSS, que é feita para aposentados a partir de 80 anos ou de 60 anos, com dificuldades de locomoção, ela foi suspensa por 120 dias. Vamos ver. O corpo já não é mais o mesmo. As marcas do tempo estão na pele, nas mãos, nos órgãos. O idoso é mais vulnerável para a Covid-19 porque as defesas do organismo caem com a idade. Quando o corpo envelhece, os órgãos vão ficando mais fracos, como os pulmões. Na China e na Itália, onde foram registradas o maior número de mortes, os idosos tiveram febre, falta de ar, tosse intensa, que em pouco tempo evoluiu para uma pneumonia grave. São pessoas idosas que têm muitos problemas de saúde, como diabetes. Então, eles são vulneráveis exatamente a esse coronavírus. Quanto mais cedo os sintomas forem identificados e o tratamento começar, maior a chance de sobrevida. Nos abrigos, a situação é ainda mais delicada. A maior parte desses idosos tem entre 70 e 90 anos de idade e já enfrentam problemas de saúde graves, como diabetes, hipertensão, problemas cardiorrespiratórios. Alguns enfrentam dificuldades na hora da alimentação e outros passam a maior parte do tempo ou deitados ou sentados. Por isso, os cuidados, as medidas de segurança nesse abrigo foram redobradas. As visitas coletivas foram suspensas e todos os funcionários são obrigados a usar máscaras e luvas para proteger a saúde dos idosos. Na China, 15% das mortes provocadas pelo coronavírus ocorreram na faixa etária dos 80 anos. A gente fez uma reunião pedindo para que eles lavem as mãos todas as vezes que chegar de fora, usem máscara quando estiverem gripados ou sentindo-se gripados, entendeu? Para que esses idosos não tenham contato. A gente pede até que as pessoas que venham mesmo de 1, de 2, de 3 pessoas, que não falem próximo, que não abracem, que não beijem e que sigam todas aquelas regras que a gente já está vendo em televisão todos os dias. A Janaína é uma das enfermeiras mais antigas do abrigo. A rotina dos funcionários mudou. Nós estamos tendo alguns cuidados a mais, né? A gente está no dia a dia. Usar luvas, máscaras, não está falando diretamente em cima do idoso, está sempre lavando as mãos, usando álcool em gel sempre que possível. A gente está passando álcool em gel na mão dos idosos. E o cuidado também, quando vem uma visita, a gente não deixar tocar neles, nem abraçar, nem beijar, nem pegar na mão. E está dizendo para a visita, ó, passe o álcool em gel e venha lavar suas mãos aqui na pia para ter um cuidado melhor.
Uma das formas de proteção é tomar os medicamentos para as doenças pré-existentes. Se a pressão ou o diabetes estiverem fora do controle, o quadro de um idoso contaminado com o coronavírus pode se complicar. O governo adotou algumas medidas para ajudar quem está nessa faixa etária. A vacina contra a gripe começa no dia 23. O INSS dispensou a prova de vida dos idosos por 4 meses. Vai ser suspenso inicialmente por 120 dias, né? Aquelas pessoas com mais de 80 anos ou com mais de 60 anos que tenham impossibilidade de se locomover até uma agência do INSS para fazer a prova de vida, estes casos aos quais seja necessário serão suspensos de início por 120 dias. Depois esperamos atos normativos aí que possam conter as regras aí para essa suspensão. A primeira parcela do 13º salário dos aposentados vai ser antecipada para abril. Aqui no Piauí devem ser pagos algo em torno de 1,050 bilhões de reais. Haverá uma antecipação, segundo o que foi noticiado, para abril, competência abril, a ser pago essa primeira metade do 13º, para que possa dar uma condição melhor, né, um alento à população, né, que é mais sensível à condição, no caso do coronavírus. Amadeu, outra medida adotada pelo governo para ajudar os aposentados foi a diminuição dos juros do empréstimo consignado, aquele que é feito com os recursos dos aposentados, com bancos conveniados. Então, vai haver uma redução de juros para que eles tenham mais dinheiro, porque é a faixa etária mais afetada pelo coronavírus. Obrigado, Solange Souza. Importante essas medidas da liberação do 13º e evitar que os idosos tenham que se deslocar até as agências do INSS para provar que estão vivos, né? O importante que nesse momento a gente tenha alerta, atenção, todos os cuidados para a prevenção do vírus. Mas não é hora de pânico aqui no Brasil, não é hora de pânico. Não estamos em situação de pânico no Brasil. Então, vamos tocar a vida normal com esses cuidados e prevenções que toda hora você está vendo ser divulgado na TV, e nós aqui na Rede Meu Norte também estamos constantemente informando. Vamos ver agora aí, o governo do estado toma precauções com relação ao coronavírus. Quem traz as informações é a Liana Paiva. O Piauí teve o primeiro evento oficial suspenso por conta da prevenção ao coronavírus. A solenidade da Batalha do Genipapo, que ocorre todos os anos no dia 13 de março, foi adiada por decisão do governador Wellington Dias. O evento seria realizado em um ambiente fechado. Confesso que foi bastante difícil para mim também compreender, para o prefeito Ribinha, para todos que estávamos na organização, mas os profissionais entenderam, como tinham pessoas de várias regiões do Brasil, inclusive do mundo, então a gente achamos melhor adiar, não é, as comemorações, lembrar que nós vamos em algum momento fazer as homenagens que sempre fazemos. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, o Piauí tem 15 casos suspeitos da Covid-19. 7 desses pacientes testaram negativo no primeiro exame realizado pelo Laboratório Central do Estado, o LACEN. Esses casos só podem ser retirados da lista do Ministério da Saúde quando um laboratório de São Paulo confirmar o resultado. Um novo boletim será divulgado ainda na tarde dessa sexta-feira. Mesmo sem ter nenhum caso confirmado, o Piauí adota novas medidas de prevenção ao coronavírus. Durante uma reunião com diretores de hospitais e clínicas que discutiu o plano de contingência, o governador anunciou o controle de informações sobre embarque e desembarque de passageiros nos aeroportos do Piauí. O objetivo ele é muito mais de trabalhar a prevenção. Do outro lado, também a gente está buscando ter em cada uma das regiões do estado o levantamento também do setor privado, para que a gente tenha, no caso de necessidade, repito, trabalhar sempre a prevenção, mas num caso de necessidade, a gente ter pessoas mais preparadas, ter os equipamentos adequados, e é essa checagem que agora com o secretário Florentino,
toda a nossa rede hospitalar. No encontro, os gestores também receberam informações sobre atendimento de pacientes suspeitos e proteção dos profissionais de saúde. Os equipamentos de proteção individual são de extrema importância nesse momento. É basicamente o mesmo protocolo da síndrome respiratória aguda grave. Então, os hospitais da rede estadual estão recebendo, já receberam EPIs. O que diferencia esses EPIs? Então, a máscara cirúrgica para lidar com o paciente se não for uma situação que gere aerossol. Se gerar aerossol, a máscara N95, um respirador particulado. Também numa situação que tenha risco de contaminação com fluido corporal, usar o protetor facial ou óculos de proteção e o avental impermeável. Lembrar para os profissionais de saúde, e isso também é primordial, a higienização das mãos correta nos 5 momentos descritos pela Anvisa e também não utilizar adorno. É uma oportunidade da gente avaliar tudo o que ocorreu do dia 28 de janeiro até hoje, nesse período de execução do plano de contingência, para que a gente possa também verificar pontos que possam não ter sido os mais adequados para a gente fazer uma revisão do nosso procedimento. Nós temos que ter uma responsabilidade de ter um plano de ação, nós temos que ter a responsabilidade de executar esse plano de ação, mas também temos que ter a responsabilidade de verificar se o plano na prática está funcionando adequadamente e fazer as correções necessárias. Para aqueles que estão encontrando dificuldades para comprar álcool em gel e higienizar as mãos, além de máscaras, esse médico epidemiologista dá algumas orientações. Os produtos sumiram das prateleiras nos últimos dias por conta da alta procura. Não é todo mundo que precisa comprar, muito pelo contrário. O pânico na população e essa procura demasiada por máscara e álcool gel, ela pode ser até deletéria e ajudar a espalhar o vírus. Por que eu estou dizendo isso? Quem que tem indicação de utilizar máscara cirúrgica? A pessoa que está em quarentena domiciliar doente e a pessoa que está atendendo esse paciente na unidade de saúde. O álcool gel não é a principal forma de proteção, é a higienização das mãos com água e sabão. Petit, a situação no Brasil, por exemplo, até agora, não há uma morte. A Raniele vai já atualizar o número de casos, parece que passou de uma centena, mas não há de casos confirmados, mas não há uma morte até agora. Aqui no Piauí, por exemplo, só suspeitas, nem casos confirmados efetivamente. Então, não há, nesse momento, hoje, sexta-feira, dia 13 de março, não há motivo para pânico. Por falar em sexta-feira, 13 de março, dia 13 é o dia da Batalha do Genipapo, quando nossos irmãos lutaram lá para expulsar os portugueses com muita bravura. Então, um grande abraço aos heróis do Genipapo, a todos vocês aí da Grande Campo Maior. E parabéns para nós, né? Muito da independência que o Brasil vive hoje dependeu daquela coragem, daquele sangue derramado. Vamos então com a Raniele Veloso, ela está ao vivo lá em Brasília. Olá, Raniele, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Agora. Bom, o Ministério da Saúde oficialmente ainda tem 77 casos, como a gente tem aí um registro no próprio site do Ministério. A atualização, 77 casos confirmados da Covid-19 no país, a maior parte deles em São Paulo. Essa atualização vai ser feita hoje às 16 horas. Hoje pela manhã o Ministério da Saúde ele fez apenas uma videoconferência com os secretários estaduais de saúde para atualizar os protocolos e outras medidas que devem ser tomadas, também ajustar o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde, que deve ser ampliado de 8 para 12 horas. Mas informações de secretarias de saúde estaduais já apontam aí ao menos 151 casos confirmados da Covid-19 no país. Hoje, por exemplo, o Rio Grande do Norte confirmou o primeiro caso, Goiás, 3 primeiros casos, Distrito Federal, mais um caso, e Santa Catarina, os 2 primeiros casos. Então, ao menos 151 pessoas confirmadas com a Covid-19, ou seja, já há transmissão comunitária quando não tem como saber quem transmitiu o vírus. E o Ministério da Saúde está fazendo uma nova recomendação, Amadeu, para que todo viajante internacional, ao chegar no Brasil,
fique 7 dias em isolamento. O Ministério também recomenda que eventos de grande porte, com aglomerações, sejam cancelados, como, por exemplo, aqui em Brasília, está marcado um evento da UFC para sábado, na Arena Brasília, que tem capacidade para 16 mil pessoas, mas esse evento só poderá ocorrer, de acordo com o decreto do governador Ibanez Rocha, com portões fechados, sem a presença de público e com autorização da vigilância sanitária. Amadeu. Raniele, hoje uma rede de notícias americana divulgou que o presidente Bolsonaro ele que testou, né, o coronavírus, teria dado positivo, mas o próprio presidente foi às redes confirmar que o resultado foi negativo. Isso, Amadeu. O presidente Jair Bolsonaro acabou de publicar em suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, que o primeiro exame para ver se ele realmente estava infectado com coronavírus deu negativo. O exame que foi feito no Hospital da Força Aérea Brasileira. E ele postou uma foto no Facebook, uma foto bem simbólica nos últimos dias, a gente pode observar aí na tela, fazendo aquele gesto de banana, dizendo que deu negativo, e muitos comentários. Toda a comitiva também realizou o exame, a comitiva que viajou com o presidente para os Estados Unidos nesta semana, e todos também de acordo com o deputado federal Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania, todos testaram também negativo, incluindo a primeira-dama, incluindo o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, e o resto da equipe. Então, portanto, tem ameaças por aqui. E uma outra notícia, Amadeu, inclusive a gente tem até também um vídeo do presidente Jair Bolsonaro fazendo uma live ontem nas suas redes sociais, usando máscara, né? Porque ele ainda não tinha recebido o resultado, ele estava próximo a receber, mas estava usando máscara. Logo ele que poucos dias atrás estava minimizando os efeitos do coronavírus. E também agora há pouco, Amadeu, saiu em um portal de notícias nacional que o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, estaria com coronavírus. Mas a gente entrou em contato com a assessoria de imprensa, que falou que o presidente da Câmara nem chegou a fazer algum tipo de exame para a doença. Amadeu. Obrigado, Raniele Veloso. E que bom que o presidente não esteja com o vírus, que o presidente da Câmara também não, porque eles são necessários nesse momento de prevenção para que o país esteja forte para evitar a chegada do vírus. Já já nós vamos com as informações na Itália, nos Estados Unidos e também com a nossa correspondente Socorro Sampaio atualizando o coronavírus no mundo. Mas tempo e temperatura, antes tempo e temperatura, tempo e temperatura. A cidade é Novo Oriente do Piauí, a mínima é 22, a máxima é 28. Você, por exemplo, mora em Novo Oriente e quer fazer um curso superior, quer fazer um curso de Direito, por exemplo. Mas não tem como vir a Teresina fazer as aulas. E também você não quer fazer ensino à distância, pois a oportunidade chegou para você. Você pode se matricular no sistema modulado, aulas mensais, uma vez por mês, de quinta a domingo, presenciais. Tudo autorizado pelo Ministério da Educação. O sistema modulado da Faculdade 7 é o único no Brasil aprovado pelo MEC. Então, faça contato, 3025 2647, Faculdade 7, faça parte da melhor. Bem, nós estamos agora recebendo duas convidadas para falar para a gente sobre o coronavírus. Nós estamos com a Flávia Filipovski, ela é uma agente de viagens e trabalha na Europa, ela está na Itália. Para nós aqui, para você ainda é boa tarde também, né, Flávia? Boa tarde. Oi, Amadeu, boa tarde. Bem, e além da Flávia, que está na Itália, lembrando que a Flávia, inclusive, ela está sob quarentena, até dar o depoimento pessoal, como é que é isso, a Itália que vive um pesadelo com o coronavírus, como é que é viver isso na pele. E também estamos com a Marina Tágira, que vai trazer para nós informações sobre o coronavírus nos Estados Unidos. Boa tarde, Marina. Tudo bom? Tudo bem. Eu começo com você.
Flávia, qual é a situação? A Itália praticamente parou essa semana por causa do coronavírus. Qual é a situação de momento? Então, tá tudo realmente parado. Ninguém tá proibido de sair de casa. Todo mundo pode. Tá funcionando? Tá, estamos lhe ouvindo. Ah, ok. Então, tá todo mundo. Ninguém tá proibido de sair de casa. Todo mundo pode sair de casa, mas para sair de casa, você precisa ter 3 motivos específicos. Um, para visitas médicas. O segundo, para fazer compras, para necessidades básicas. E o terceiro motivo é para ir trabalhar. E para sair de casa por esses 3 motivos, você precisa ter uma autocertificação. Você precisa assinar um certificado de que você realmente está saindo para esse motivo. Se você tiver um cachorro, você pode sair com o teu cachorro passear, você pode fazer as coisas, mas é tudo com muita cautela, só em extrema necessidade mesmo. Você está de quarentena? Não entendi, Amadeu. Você está em quarentena? Sim, eu trabalho com passeios turísticos e todas as atividades turísticas no país estão suspensas. Então, eu estou dentro de casa. Hoje é o 4º dia e já não sei mais o que fazer. Agora, quer dizer, é uma sensação ruim, né? Muito ruim. Você está enclausurada. Agora, vocês estão tendo acesso aí a problema, por exemplo, em muitos outros países, de álcool gel que não tem mais, de papel higiênico, de produtos alimentícios em supermercados. Qual é a situação com relação a isso? Na minha cidade, aqui onde eu tô, não tem nada faltando. Tem tudo, você vai no supermercado. No supermercado eles tem uma fila antes, você não pode entrar todo mundo junto no mercado. Tem uma fila, você tem que ficar nessa fila com pelo menos 1 metro de distância de cada pessoa. Então são precauções que estão sendo tomadas que precisam, né? E no mercado não está faltando nada, ainda tem tudo. É verdade que programas de TV estão com auditório estão sendo suspensos aí? Sim, já vários programas que eram com a presença do público já tinham sido cortado o público não fazia parte do programa. E agora, hoje, foi dada a notícia de que alguns programas vão ser cancelados, programas que eram de entrevistas, programas que eram de entretenimento mesmo, de entrevista com outra pessoa, que não vai ter mais, eles vão substituir os programas de televisão por outras coisas, por noticiário, série de televisão, essas coisas, para evitar ao máximo o contato. Ok, Flávia, vamos agora com a Marina. Nos Estados Unidos, a preocupação aumenta com o coronavírus. O presidente Trump tomou algumas medidas, inclusive cortando voos vindos da Europa, porque na Europa, e a Itália é o epicentro, de onde a Flávia está falando, do coronavírus, há uma preocupação grande. Qual é a situação de momento nos Estados Unidos, Marina? Amadeu, mais sobre Nova York, especificamente, o que a gente tem percebido? As pessoas têm saído, como na Itália, evitado sair ao máximo de casa, sai quando há necessidade para ir ao supermercado, médico, etc. As escolas públicas ainda estão funcionando, algumas escolas privadas, até de idiomas ou universidades, já cancelaram. Atrações turísticas cada vez mais, como museus, cada vez mais eles estão cancelando por tempo indeterminado. A Broadway que suspendeu as atividades por 1 mês, e tem o caso da Disney, da Universal em Orlando também, que eles fecharam, né, os parques. Mas o que a gente percebe é que as pessoas cada vez mais evitam sair de casa. O metrô, que é o transporte público que os locais, os turistas mais utilizam em Nova York,
tá bem menos movimento. Bem, e para vocês que são agentes de viagem, esse é um momento bem complicado, né? Vocês imaginam que haverá um retorno breve às atividades? Começando com você, Flávia. Com você, Marina, então. Vamos lá, Marina, vamos lá. Esse mês de março, o que eu fiz foi, a maioria dos clientes remarcaram a viagem para o segundo semestre. Os que estão chegando ainda essa semana e no começo da próxima semana, eu estou continuando a atender, a minha equipe está à disposição, até mesmo porque a gente tem um compromisso, mas a gente está evitando lugares, a partir de hoje, lugares fechados. A gente está dando mais foco em fazer um passeio pelas ruas da cidade. Tá ok. Flávia? Itália, no dia 8 desse mês, todos os museus e atividades turísticas em parques e coisas assim foram fechados. E na segunda-feira, o presidente decretou a quarentena inteira na cidade. Então, a gente já recebeu cancelamentos desde faz um tempinho aí, desde que saiu a bomba do coronavírus, todo mundo já cancelou. E a quarentena na Itália vai até o dia 3 de abril. Pelo menos é a questão, né? A gente não sabe se vai se estender, se vai diminuir. Não sabemos. E todo mundo que trabalha no setor do turismo está em casa. Porque você pode sair de casa para trabalhar. Mas se você trabalha em uma fábrica, se você trabalha em uma outra coisa, no turismo você tem que realmente ficar dentro de casa. Quero agradecer. Então, se você... Pode concluir. Então, se você que tem uma viagem marcada para a Itália, o mês que vem, ao do ano, e você não estava pensando em contratar um guia, contrate, porque a gente está parado faz um tempão. Tá bem. Obrigado, Flávia. Obrigado a Marina também. E a Socorro Sampaio, que está lá, é a correspondente Meu Norte lá em Dublin, na Irlanda, já está com a gente. Olá, Socorro, boa tarde. Olá, Amadeu, boa tarde, Brasil. Tá, obrigado, viu, Marina? Obrigado, Flávia. Nos atualize, por favor, Socorro, casos no mundo do coronavírus. Olha, Amadeu, no mundo são 5.000 casos, são 5.000 mortes e 137 mil pessoas que foram diagnosticadas com Covid-19. Agora, Amadeu, a Organização Mundial da Saúde acaba de declarar que a Europa é agora o epicentro da pandemia de coronavírus. E ainda, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é impossível prever quando essa pandemia vai atingir o pico, porque, segundo a OMS, vai depender das medidas, das ações de cada país para evitar a propagação do vírus, principalmente na fase inicial. Aqui na Europa, Amadeu, cada vez mais países fecham as fronteiras, além já de terem fechados escolas, bares, lojas, instituições culturais, cancelado eventos. A Espanha, que tem o segundo maior número de mortos pelo Covid-19 aqui na Europa, decreta amanhã estado de emergência. Em todo o país, esse estado de emergência vai durar 15 dias. E essa medida é para evitar a circulação de pessoas dentro do país. A Espanha registra 120 mortes e mais de 4.000 casos. O país já está sem, as escolas já estão fechadas, 4 cidades da Catalunha, no norte da Espanha, já estão isoladas e também todos os municípios da região costeira de Múrcia, uma região que fica no sul da Espanha. Além disso, 62 países já limitaram a entrada de espanhóis por causa da epidemia no país, da pandemia. Outros países, Luxemburgo, Portugal, Malta, Bélgica e França, são os países mais recentes que anunciaram fechamento de escolas e universidades. A Disneylândia de Paris vai fechar
a partir do próximo domingo, depois que vários funcionários do parque foram diagnosticados com Covid-19. O Museu do Louvre fecha hoje e não sabe quando volta a funcionar, mas as eleições municipais na França, que vão inclusive escolher a prefeita de Paris, primeiro turno no próximo domingo, essas continuam, segundo as autoridades, segundo o governo francês, em nome da democracia. A Dinamarca, o governo da Dinamarca pediu hoje que ninguém saia do país. A Bélgica, além de escolas, fechou bares, fechou restaurantes. A Áustria fecha as escolas a partir da próxima segunda-feira. As lojas também serão fechadas em toda a Áustria e os bares e restaurantes vão ter que fechar todos os dias às 3 horas da tarde. Temos também imagens aqui da Irlanda. Hoje as escolas já amanheceram fechadas, determinação do governo ontem. A gente tem imagens aí da Irlanda, ruas vazias. A gente anda hoje, Amadeu, pelo centro aqui da capital, pelo centro de Dublin, e não parece nem domingo, porque domingo aqui é um dia movimentado. É realmente uma coisa extraordinária a gente ver esse bar com aí a mensagem "lave suas mãos". Agora a gente vai para a Itália. Ainda sobre a Irlanda, Amadeu, os supermercados agora, eles estão limitando a compra de vários produtos não perecíveis depois daquela corrida absurda aos supermercados que aconteceu ontem, e corrida que não aconteceu, diga-se de passagem, não só aqui na Irlanda, mas em todos os países da Europa. Bem, a Itália, esses são números de ontem, os números de hoje serão atualizados em 1 hora. São 1.016 mortos e 15.000 diagnosticados com Covid-19. Agora, Amadeu, a China enviou a ajuda que a China enviou, que eu falei no início da semana, a ajuda já chegou ontem. A China enviou especialistas e toneladas de suprimentos médicos. Desembarcaram ontem à noite em Roma. A equipe inclui o vice-presidente da Cruz Vermelha Chinesa, um especialista em terapia intensiva cardiopulmonar, além de enfermeiros que trabalharam em hospitais combatendo o Covid-19 na China. E na bagagem eles trouxeram ventiladores pulmonares, todo um material respiratório e milhões de máscaras. Roma, aí a gente está na Itália também, o Vaticano determinou ontem o fechamento de todas as igrejas, e tem uma igreja, uma capela especial que fica na cidade de Bérgamo, na Lombardia, o epicentro da epidemia de Covid-19 na Itália, Amadeu. Essa capela, ela está funcionando como uma mortuária, é uma mortuária provisória. Essa capela recebe, em média, 40 corpos, e esses corpos ficam à espera para serem cremados. O crematório funciona sem parar, o crematório funciona 24 horas, mesmo assim não consegue atender a demanda. Cemitérios e igrejas, como eu já falei, na Itália, permanecem fechados, os funerais estão proibidos por causa da quarentena determinada pelo governo, e os parentes, Amadeu, não podem nem se despedir dos entes queridos. A gente fala agora dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump anunciou ontem, que prometeu aí testes de Covid-19 em uma larga escala. Esses testes são caríssimos nos Estados Unidos, mas ele não deu mais detalhes. Deve dar daqui a pouco. Ele anunciou que vai falar ao país às 3 horas da tarde, horário de Washington, e o tema será coronavírus. Socorro. Pois não, Amadeu. Só para explicar, no caso americano, ao contrário aqui do Brasil, que tem sistema de saúde, ao contrário de muitos países aí na Europa, onde o acesso a estes testes é gratuito e tal, nos Estados Unidos não. Lá, você quer fazer um teste e tal, paga, e é caro. E é caro, porque lá o sistema de saúde é privado. Olha só, como no momento desse de agressão ao ser humano por um vírus, a gente dá para perceber como é que cada país trata o seu povo. Então, assim, claro, a América é uma referência de muita coisa, mas na atenção à saúde do povo, a América não é referência para ninguém. Continua, Socorro. É um país de milhões de moradores, Amadeu, mas até agora só tem 41 casos, 41 mortes e um pouco menos de 1.700 casos confirmados. Mas pode ser por isso, Amadeu. Lá nos Estados Unidos, ninguém está sendo testado, ninguém faz o teste, porque é caríssimo. Bem, Trump prometeu que vai oferecer esses testes em larga escala, a gente acontece. E no Canadá, Amadeu, a primeira-dama do Canadá, você lembra que eu falei ontem que ela poderia estar e que o primeiro-ministro já estava isolado? Pois é, ela confirmou.
ela já foi diagnosticada com Covid-19 e a Sophie Trudeau, ela disse que tem sintomas leves e está em isolamento. Mas já o marido, primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, ele não apresenta sintomas da doença, mas por medida de precaução, ele diz que vai ficar em isolamento por 14 dias, mas vai trabalhar no isolamento. Amadeu. Bem, Socorro, e a questão dos Jogos Olímpicos? O governo japonês insiste em mantê-los. Como a gente falou ontem, né, Amadeu? Aqui na Europa tudo parado, porque aqui na Europa, Amadeu, já é difícil dizer o que funciona, está sendo mais fácil dizer o que não funciona. Mas já no Japão, o governo japonês continua insistindo que vai adiante com os Jogos de Tóquio no próximo mês de julho, apesar da população, Amadeu, achar que não. O governo do Japão voltou a afirmar hoje que não tem planos para adiar ou cancelar as Olimpíadas de Tóquio devido à pandemia de Covid-19. Segundo o porta-voz do governo, os organizadores descartam a redução do número de espectadores nas competições ou a realização dos jogos sem público e não esperam a desistência de atletas. Não há mudança na política do governo e trabalhamos para a realização dos Jogos como programado. O chefe do Comitê Olímpico Internacional disse ontem a uma TV alemã que o órgão seguirá as recomendações da Organização Mundial da Saúde, mas que, por enquanto, continua trabalhando para que os Jogos sejam bem-sucedidos. Na mesma entrevista, Thomas Bach reconheceu que o cancelamento de eliminatórias olímpicas começam a apresentar problemas sérios para os Jogos. Para os moradores de Tóquio, o adiamento das competições não é uma má ideia. Mesmo que o Japão consiga controlar a situação do vírus aqui, a chegada de muitas pessoas do exterior, algumas já infectadas, traz riscos. Elas podem infectar outras pessoas aqui e propagar o vírus mais uma vez ao redor do mundo quando voltarem para casa. Isso seria problemático. Se for adiado para o próximo ano, não é tão ruim. Ainda posso esperar por isso. Mas seria uma pena se eles tivessem que cancelar. É uma oportunidade única e eu já comprei ingressos para os Jogos e queria muito levar meu filho comigo. Mas talvez seja mais sensato suspender as Olimpíadas por enquanto. Voz do povo é a voz de Deus, Amadeu? Deveria ser. E é o prudente a fazer, né? Mas os japoneses estão resistindo aí em nome do prejuízo bilionário que teriam com o cancelamento. Obrigado, Socorro Sampaio. Boa sorte no fim de semana. Bom final de semana, Amadeu, para todos. Até segunda, se Deus quiser. Ele vai querer, sim. Olha, a gente falou até agora, desde o início do programa, sobre o coronavírus, muitas notícias ruins e tudo, de tensão, mas hoje um professor da Universidade de Navarra, na Espanha, professor Inácio Lopes Goni, ele divulgou um texto onde ele enumera 10 motivos para a humanidade levantar a cabeça para enfrentar o coronavírus. São 10 boas notícias de que o mundo está preparado para o coronavírus. A gente preparou uma cartela com essas 10 informações divulgadas por esse professor, ele que é infectologista. Vamos colocar aí, Juliana, então, os 10 motivos pelos quais a gente tem que levantar a cabeça para enfrentar o vírus. O primeiro motivo, ele diz, a gente sabe quem a gente está enfrentando, porque desde os primeiros casos do coronavírus, ainda em dezembro na China, o vírus já foi logo identificado. E identificando é importante para combatê-lo. 2, sabemos como detectá-lo. Os médicos cientistas desenvolveram rapidamente testes para a detecção prematura do vírus. Isso também é ponto positivo. 3, na China, a situação está melhorando, quer dizer, os índices que eram sempre crescentes estão estabilizando ou decaindo, o que significa que será um padrão para o mundo. Haverá um boom do número de casos, mas na sequência a doença será controlada. 4º ponto, ele diz, 81% das pessoas que são infectadas têm situações leves, ou seja, nem levam
as pessoas a serem internadas, em 81% dos casos, o que é um percentual alto em se tratando de vírus. Quinto, tem cura. Segundo o professor, as pessoas que são infectadas, a imensa maioria é curada e esse percentual está aumentando. 6, quase não afeta menores de idade. Nas crianças, principalmente, o coronavírus ele é tão leve que às vezes a criança nem identifica qualquer sintoma, nem tosse tem. 7, o vírus é facilmente inativado. Quer dizer, você lavando a mão com água e sabão várias vezes ao dia, você já estará fazendo a profilaxia do vírus, tornando-o inativo, mesmo que ele exista em sua região, em sua cidade. 8, já existem mais de 150 artigos científicos tratando do coronavírus. Quer dizer, já está, apesar de pouco tempo de ação, amplamente dissecado por professores e cientistas. E quanto mais informações se tem, é mais fácil o combate. 9, já há protótipos de vacinas. Não são vacinas ainda testadas e definitivas, porém, grupos de trabalho que atuam nos diversos continentes, em vários países, já desenvolveram protótipos que estão em testes. E 10, existem mais de 80 ensaios clínicos com antivirais em andamento. Quer dizer, medicamentos que cuidavam de outras síndromes respiratórias estão sendo adaptados para tratar o coronavírus, o que também é uma excelente notícia. Portanto, o mundo, apesar de perplexo, tem todas as condições de enfrentar e vencer o Covid-19. Informação de um cientista, informação de um conhecedor da doença. Tempo e temperatura.